Há 6 meses atrás eu postei um vídeo denominado Preciso da ajuda de vocês, e nesse vídeo eu os pergunto que game vocês gostariam que eu trouxesse aqui, e minha escolha principal foi Sally Face. E sim, eu demorei 6 meses pra começar a dar início a esse projeto, entretanto eu já estava sentindo falta desse estilo de conteúdo, visto que os últimos que gravei foram sobre o jogo Life is Strange e o anime Bokudaki. Embora essa estética de vídeo seja minuciosamente trabalhosa, eu geralmente sinto muito orgulho do resultado, então recomendo que assistam os outros vídeos, caso não tenham visto, e dito isso, sejam bem-vindos à história de Sally Face. Sally Face é um jogo de aventura independente criado por Steve Gabriel. O jogo segue o protagonista principal, Saul Fisher, um menino com rosto prostético que investiga assassinatos locais com seus amigos. O jogo consiste em 5 episódios lançados entre 2016 a 2019 e, tendo uma noção do que nos aguarda, vamos dar início a essa campanha extremamente intrigante. Prólogo 1: Vizinhos Estranhos. Como o próprio Steve Gabriel disse em um vídeo respondendo perguntas, Sally Face sofre com terrores noturnos, e é exatamente assim que se inicia a nossa trajetória. Nesse pesadelo, Sally é apenas uma criança e possui o seu rosto totalmente enfaixado e ensanguentado, sendo assim ser incapaz de identificá-lo. Não se sabe ao certo o que aconteceu, mas foi justamente por esse desastre que Sally começou a utilizar uma máscara prostética responsável por esconder alguma deformidade em seu rosto, ocasionada por algum grave acidente. O pai de Sally e seu psicólogo dizem que o que deformou a face de Sally foi um animal, mesmo ele não lembrando disso, então não se sabe se foi realmente um animal ou uma pessoa. No decorrer de seu pesadelo, Sally passa por alguns puzzles e tenta entender o que está acontecendo, mas em suma, esse pesadelo é baseado no seu trauma por ter perdido a sua mãe quando ele era apenas uma criança, e além de estar traumatizado, ele se culpa muito pela morte de sua mãe. Para piorar tudo, o pai de Sally desenvolveu depressão e Sally passou por momentos conturbados na escola. Ele sofreu muito bullying pela sua deformidade. Por conseguinte, vemos o Sally adulto conversando com seu psicólogo sobre esse pesadelo. De forma consecutiva, o psicólogo pede para Sally falar a respeito de algum cadáver que ele viu e o Sally responde: qual deles? Só por essa resposta já dá pra ter uma noção de que o Sally passou por muita coisa, até a sua fase adulta. E aí o Sol começa a contar tudo. Para tentarem recomeçar do zero, Sally e seu pai se mudam de New Jersey para outra cidade, e acabam parando nos apartamentos Edison. Chegando lá conhecemos a Lisa, que é a zeladora do local. Ela trabalha e mora lá há mais de 10 anos, e como o Sol é novo no prédio e não tem nenhum amigo, ela dá um cartão de acesso ao subsolo, que é onde fica seu apartamento, para que ele vá até lá e conheça seu filho Larry. O Larry é um personagem de extrema relevância para a história, ele possui uma estética e personalidade totalmente estereotipada para o perfil de um jovem punk que ouve metal e é totalmente hardcore, sabe? Tipo o aluno do fundão, esse é o Larry. Ele vai influenciar muito o Sally por esse caminho, ainda mais porque os dois se tornam melhores amigos logo de cara. E como se não bastasse toda a desgraça enfrentada pelos Fishers, no mesmo dia em que eles se mudam para os apartamentos Edison, descobrem que houve algum assassinato no quarto ao lado, e o apartamento está coberto de policiais e detetives atrás de pistas e afins. Em uma conversa do Larry com Sally, o Larry diz saber quem é o assassino, pois estava ajudando a Sra. Sanderson a desentupir a privada, e logo quando ele estava terminando, ele ouviu um grito: eu sei o que você fez, o Herman me contou tudo, sua vaca estúpida. Depois disso, ele testemunhou o assassinato pela fissura da porta, e de ser o Charlie, marido da Sra. Sanderson. Os dois são extremamente fissurados em coleções de pôneis, de um seriado de TV que se passa nesse universo de Sally Face, e isso vai ser excepcionalmente considerável pro que está por vir. Tendo isso em mente, os dois se unem para tentar armar uma estratégia para incriminar o Charlie. O Larry tem um rádio da polícia, e com isso conseguiu gerar uma distração pro Sally xeretar o quarto da Sra. Sanderson. E nisso ele descobre que estava faltando um boneco de seu conjunto. A Sra. Sanderson tinha um boneco extremamente raro e o Charlie a mata e rouba esse boneco para ele, a fim de completar sua estante de coleções. Ao menos é isso que tudo indica. O pai de Sally, por estar enfrentando depressão, ansiedade e outros distúrbios mentais, está a utilizar alguns remédios muito pesados, e Saul, tendo noção disso, vai ao banheiro de sua casa e pega alguns comprimidos de sonífero. Como Larry nos havia dito, o Sr. Edison, síndico do prédio, embora ele seja estranho, ele é de certa forma legal. E ao pedir uma xícara de seu famoso chá Edison, ele sempre o dá. Vocês já fizeram a ligação, né? Tendo o sonífero e o chá, o Sol terá uma oportunidade de vasculhar o quarto do Charlie, mas especificamente sua coleção de pôneis. E é dessa forma que ele encontra e pega um boneco que estava sujo de sangue e leva ao detetive, e assim consegue incriminar o Charlie. Estranhamente, o Charlie diz ser inocente. Se é verdade ou não, não sabemos. Só sabemos que as provas são concretas e incriminam ele. Nesse meio tempo, Sally vai até a ambulância por curiosidade, eu diria, e não intencionalmente ele vê o corpo da Sra. Sanderson
Sanderson, totalmente decomposto e ferido por causa do assassinato. E novamente, ele testemunha algo absurdamente traumático para um garoto de 15 anos. E essa foi a conversa de Sally Face com seu psicólogo sobre o segundo cadáver visto por ele. E nesse diálogo, o que me surpreende é que o Dr. Enon diz que depois de muitos anos surgiram novas provas afirmando a inocência do Charlie e que ele foi falsamente acusado. Tipo, what the fuck? O que tá acontecendo aqui? O tempo da sessão acaba, o Dr. Enon se levanta, Sally tenta falar algo sobre o Larry, mas é cortado pelo psicólogo, que diz que eles são muito rigorosos com os horários e por vir, também diz a seguinte coisa: a próxima sessão será a última antes do seu julgamento, então espero que me deixe te ajudar. Sally coloca sua máscara e o Dr. Enon alega não achar que o Sol é um assassino. Sally Face responde dizendo: você parece ser o único. E é assim que acaba o epílogo 1. Realmente o jogo deixa muitos mistérios no ar, mas esperem que vocês vão entender tudo, eu prometo. Uma coisa que também aconteceu, e eu não me aprofundei para resumir o vídeo, foi que no decorrer de todas essas coisas, o Sally também viu um vulto preto de olhos vermelhos, na cozinha do Larry, e outras diversas assombrações no apartamento. Mesmo a mãe do Larry dizendo que não havia assombrações alguma, e que isso não passava de histórias inventadas pelos jovens, nos mais de 100 anos de apartamento Edison, o Sally Face realmente viu assombrações e ele realmente crê que isso é verdade. Enfim, prosseguindo. Sally tem novamente uma crise de terror noturno e dessa vez ele é novamente uma criança e está com sua mãe em uma floresta fazendo piquenique. Ele ouve um latido de cachorro e sente a vontade de brincar com esse cachorro. Sua mãe o pede para esperar seu pai para que os três vão juntos, então Sally diz que vai esperar na floresta um pouco mais adiante. Ao entrar na floresta, um pouco mais densa, é possível notar que algo ou alguém está vigiando o Sally. E ao sair da floresta, inesperadamente, vemos o rosto do Sally totalmente ensanguentado e conforme ele vai andando, é possível vermos nessa ponte alguns ossos e até mesmo uma bolsa a qual se assemelha à bolsa de sua mãe. O que é verdadeiramente estranho, além disso, é que os ossos são de um cachorro. Então aquela criatura atrás dos arbustos não era o cachorro latindo, e sim outra criatura? Bizarro. Por conseguinte, o Sally sonha como se ele estivesse no lugar do Larry, quando o Larry foi ajudar a Sra. Sanderson no banheiro, e acaba testemunhando toda a tragédia nesse pesadelo. E depois desse jump scare, o Sol acorda totalmente assustado. Epílogo 2, destroçado. O dia se inicia e Sally resolve tocar no assunto no que diz respeito às assombrações vistas por ele. Embora o Larry seja meio cético, ele não desacredita totalmente do seu amigo Sol e decide mostrar algum lugar especial pra ele, que é a sua casa na árvore. Por vir, o Larry confessa que seu pai desapareceu de maneira totalmente misteriosa sem avisar absolutamente nada, o que não faz sentido, pois eles se davam muito bem e seu pai o amava e também amava sua mãe. Larry acredita que isso não seja assombração em si, e sim ocasionado por um acidente cometido por ele. Seus pais compraram fogos de artifício e pediram para que ele não brincasse sozinho e esperasse por eles, mas ele não resistiu, acendeu alguns e um deles entrou pela janela aberta da Sra. Gibson, e por descuido isso ocasionou na morte do coelho de estimação dela. Ele se sentiu horrível por isso, mas de qualquer forma, consequente, ele desce no elevador e é aí que ele vê um demônio preto de olhos vermelhos, que acaba tocando em seu ombro. Ele sentiu um calafrio em seu corpo todo e depois disso sua vida começou a desandar. Seu pai desapareceu, sua mãe parou de falar com ele por algum tempo, passou 2 semanas na detenção infantil e roubaram sua bicicleta favorita. Larry acredita fortemente que tudo isso foi originado pelo demônio preto de olhos vermelhos, o mesmo que Sally viu na cozinha do apartamento de Larry. Então os dois chegam a acreditar que talvez possam ter alguma ligação com os outros fantasmas do apartamento Edison. Como Larry não tem nada a perder, os dois se juntam e vão atrás de pistas para tentar quebrar essa possível maldição. O Sally pega uma caixa misteriosa faltando uma peça e um cartucho de um Gear Boy que pertencem a Jim Johnson, pai do Larry, e como está anoitecendo, os dois decidem ir embora. Após uma tentativa fracassada de contatar Megan para provar pro Larry que fantasmas realmente existem, eles dois decidem visitar o Todd, que é um cara totalmente ligado nessas coisas sobrenaturais e que realmente entende do assunto. Ele é um nerd que manja de tecnologias e afins. O Todd se junta a eles e modifica o Gear Boy do Sally. Ele coloca um cartucho amaldiçoado e outras peças e assim eles conseguem transformar o Gear Boy em um detector de espíritos. Nesse meio tempo eles também conhecem a Ashley, que acaba se tornando amiga deles. Sally com esse Gear Boy descobre que no apartamento tem inúmeros espíritos e que eles estão presos no apartamento por conta do demônio de olhos vermelhos, que assusta a todos e não os permite saírem do local para
prosseguirem suas vidas no pós-morte. O Todd decide pesquisar sobre a história dos apartamentos Edison para ver se encontra alguma coisa sobre os antigos inquilinos e os supostos assassinatos. Enquanto isso, Sally prossegue procurando lugares com mais aparições de fantasmas. E é aí que ele decide ir na casa da árvore e, coincidentemente, ele descobre um fantasma que possivelmente talvez seja Jim Johnson, ou melhor dizendo, o pai do Larry, já que ele também está preso entre esses mundos. Esse fantasma é de longe o mais enigmático até agora. Ele nos fala algo em fragmentos e, juntando as peças, esses fragmentos se tornam a seguinte frase: ninguém pode saber sobre isso, ouvi o sol, nem mesmo o Larry. Muitas vidas irão depender disso. Eu tenho que ir agora, a conexão está falhando. Não esqueça, a bola vermelha. Não tenha medo de morrer, estarei esperando por você. O Sally, confuso, decide voltar até o Todd para ver se ele descobriu alguma coisa na sua pesquisa, e para nossa surpresa, no banco de dados da polícia não consta nenhum assassinato nos prédios Edison, a não ser o do Charlie. Entretanto, no registro público, a foto do Charlie simplesmente não é o Charlie, é um cara totalmente aleatório. E no registro consta que esse cara totalmente aleatório que assassinou a senhora Sanderson. Eu sei, isso tá muito confuso, e ainda vai ficar mais estranho. No banco de dados da polícia também diz que não há vestígios de nenhum dos policiais que estiveram no prédio no dia que a senhora Sanderson foi assassinada, nem mesmo nos documentos confidenciais, como se eles nem existissem, como se tudo aquilo não tivesse acontecido e fosse uma tremenda mentira, ou alucinação em conjunto, não sei. Investigando mais a fundo, Todd encontra um caso sobre uma pessoa desaparecida em 1987, chamada Megan Holmes, de 7 anos, que é a fantasma do andar de cima que costuma conversar com o sol de vez em quando. O Todd mostra uma foto dela enquanto estava viva, e o Sally nota um colar em seu pescoço, o mesmo colar que Sally viu no andar do subsolo. E como a Megan não aparece para falar com o sol há um bom tempo, ele tem a ideia de levar o colar consigo e ver se ela finalmente aparece. Como ele não é bobo, ele convida o Larry para enfim provar que fantasmas realmente existem, e com seu Gear Boy em mãos, o pulso eletromagnético e o colar faz com que a Megan apareça diante de seus olhos. Eles conversam e através do diálogo vemos que o pai da Megan era amigo do pai do Larry, e que ela nunca foi ao lago perto dos apartamentos Edison. Lembram do banco de dados da polícia? Lá consta que ela morreu afogada naquele lago. Realmente tem alguém querendo esconder alguma coisa e criar falsas evidências. Mas quem será que é? Fica um mistério no ar. O diálogo é interrompido, pois o pai da Megan Holmes está voltando, sabe-se lá de onde, e ele detesta aquela conversa com pessoas. O sol sobe até o 5º andar, onde fica Stacey Holmes, e o fantasma dela está totalmente agonizado em sofrimento eterno aparentemente. Agora prestem bastante atenção que eu vou tentar ligar os pontos para que enfim possamos entender com mais clareza. Voltando lá atrás, quando o Todd modificou o Gear Boy, eles fizeram um teste para ver se algum fantasma aparecia, e houve uma aparição de um espírito chamado Greg. Ele se encontra chorando e dizendo o seguinte: eu nunca pensei que ia matar elas, é tudo minha culpa. O Sally pergunta quem, e ele responde: Stacey, sua filha. Oh Deus, que tolo eu fui por me apaixonar por uma mulher casada. Daí o Sally diz que irá ajudar e pergunta por que eles estão presos no apartamento Edison e se ele vê algum fantasma preto de olhos vermelhos. Com isso, Greg começa a gritar: não, 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 ele está aqui, e foge totalmente assustado enquanto aparece um vulto no espelho do banheiro. Agora sabemos a causa real da morte de Megan. Ela não morreu afogada como diz o banco de dados da polícia. Entretanto, o assassino real não é diretamente o Greg. Quem matou Stacey e sua filha foi seu marido Luke, pois Stacey estava o traindo com Greg. Luke, totalmente obsessivo e furioso, acaba matando sua esposa e sua filha, e depois ele tira sua própria vida. Agora o que vocês não sabem é que Luke Holmes é sugerido ao longo do jogo como um dos membros do culto local, chamado Os Devoradores de Deus, e eventualmente ele se torna membro do conselho. Esse lance de culto eu vou deixar para aprofundar mais no capítulo 3, mas o que vocês precisam saber é que o culto prometeu ao Luke alcançar grandes coisas juntos, e como ele estava em um estado emocionalmente frágil em relação à traição e tal, ele mata a sua família e tira sua vida por ordem do conselho, para assim se tornar receptáculo do demônio de olhos vermelhos. E quem alterou os dados policiais colocando fake news também foi o conselho. Agora tudo se conectou e eu espero que vocês também tenham compreendido. Voltando ao quarto de Stacey Holmes, lá o Sally entra em um buraco estranho e, bom, o Gear Boy apita e é desbloqueado um novo capítulo. Os capítulos do Gear Boy contam uma mini historinha em forma de minigame, porém ao invés de os contar as historinhas diretamente por esses minigames, eu os contei sem dar muito foco nisso. No fim é a mesma coisa. Nesse capítulo do Gear Boy, eles contam um pouco sobre o Luke ser possuído pelo demônio de olhos vermelhos. Ao terminar o jogo, vemos o fantasma do Luke enforcado em uma corda, e isso acontece.
O Sally foi salvo pelo Larry, que aparentemente conseguiu expurgar o fantasma com uma das invenções do Todd, mas ainda assim algo incomoda o Larry. Como eles descobriram que o seu pai não desapareceu por causa da maldição, isso abre a possibilidade dele ter abandonado a família por livre e espontânea vontade. Então o Larry começa a chorar e fique com essa cena emocionante dos dois. Como eu acho que eu tenho vos dito no início do vídeo, o jogo é contado em ordem cronológica, e novamente voltamos ao presente. A sessão com o psicólogo do Sally acaba sem ele ao menos ter contado a sua história toda, uma vez que os guardas são bem rígidos em relação ao tempo, e mesmo que ele tivesse terminado de contar a história, o psicólogo não acreditou em nada do que o Sally disse. Para ele, tudo isso não passa de um fruto da imaginação do Sally. Bom, o Sally está totalmente desesperado, pois essa é a sua última sessão, e o julgamento dele é daqui em alguns dias. Os guardas levam ele, e eufórico, suas últimas palavras para o Dr. São: vá até a casa na árvore, por favor, vá e veja você mesmo. Vai achar todas as provas que precisa. E eu nem consigo imaginar o que o Sally fez para ser condenado à prisão e ser chamado de psicopata inclusive. Deve ter acontecido algo bem pesado, mas enfim. O doutor realmente está pensando se vale a pena ir na casa da árvore, conferir o que o Sol falou, e ele decide ir. Nesse frame dá pra perceber que no presente os apartamentos da Edison estão totalmente vandalizados e abandonados, e eu realmente quero muito saber o que houve ali. O ambiente passa uma vibe meio sombria e bem macabra, mas o Enon se direciona ao QG do Larry. Ele sobe as escadas e averigua o local e não tem nada de importante. O Enon até diz no que estava pensando indo até ali. O Sol foi tão convincente que isso tudo pareceu no mínimo curioso, até que de repente... Dr. Enon, não se assusta, cara, precisamos da sua ajuda. Você tem que tirar o Sol da cadeia. Essa merda é muito mais profunda do que a gente pensava. Por favor, você tem que trazer o Sol aqui. Se acalma, cara, você vai ter um ataque do coração, e isso é importante. Se o Sol não chegar aqui logo... O Dr. Enon, assustado, cai da casa da árvore, e lá se vai a última chance de Sally ser solto. O jogo não para de nos surpreender. Por que caralhos o Larry está morto, e por que sua alma está presa nos apartamentos Edison, uma vez que eles haviam dado um jeito naquele demônio de olhos vermelhos. Por fim, uma espécime de sonhos acontece, e aquele fantasma enigmático que talvez seja o Jim Johnson, pai do Larry, volta a falar com Sally por meio desse paralelo de realidade. Não tenha medo, você está seguro aqui, Sal, mas não deve falar sobre esse lugar com outras pessoas. O único que acreditou em você está morto agora. Depois desse acontecimento minimamente bizarro, voltamos novamente ao presente, onde Sally se encontra conversando com uma jornalista, e... não que essa teoria esteja certa, mas aquele monstro correndo atrás do Sally tinha uma câmera na cabeça, igual a que está atrás da jornalista Claire Nettles. E segundo o fantasma, o Sally deveria correr disso. Isso significa correr da imprensa? Fugir da mídia? Não sei exatamente, mas é perceptível que a mídia está tentando difamar o Sally, e que acham que ele matou a própria mãe, e que ele matou a senhora Sanderson e incriminou o Charlie, dentre outros inúmeros assassinatos que até então não sabemos o motivo e nem quem foram. Chega em um ponto da conversa que a jornalista tem uma pergunta que foi escolhida a votos, e é a seguinte: os nossos espectadores querem saber, é verdade que você tem privilégios em refeições, pois tem medo de mortadela? Sally Face, eu não tenho medo de mortadela, ok? Eu só... Bom... É uma longa história. Jornalista, ainda faltam algumas horas para o julgamento. Acho que temos tempo de sobra. Epílogo 3. O incidente da mortadela. E infelizmente, como o vídeo está ficando muito longo e esse tipo de conteúdo não performa muito bem aqui no canal, eu sinto vos dizer que eu vou ter que separar esse vídeo em duas partes. Entretanto, só vou fazer a parte 2 se o feedback for positivo, então espero realmente que vocês tenham gostado. Esse conteúdo dá muito trabalho e eu faço mesmo sabendo que a retenção é mínima. Quase ninguém gosta ou chega até o final, mas embora eu fique horas e dias criando o roteiro, editando, renderizando, eu realmente me divirto no processo de criação. Eu ainda quero muito terminar o vídeo de Life is Strange, mas eu não prometo nada. Só o roteiro do capítulo 1 eu levei mais de 16 horas pra fazer. Mas enfim, grato por quem viu até aqui e até um próximo vídeo. Peraí. Mistérios solucionados nos próximos capítulos, só pra hypar vocês pra uma possível parte 2. Por que o Sally Face foi preso e condenado à morte? Como o Larry morreu? Porque o Sally tem medo de mortadela. Vocês vão ficar no mínimo um mês sem comer mortadela depois dessa. Quem faz parte e o que é o culto dos devoradores de Deus? O segredo do acidente que deformou o rosto de Sally. O que houve com o pai do Larry e a mãe do Sol? Bom, essas são as perguntas que serão respondidas caso tenha uma possível parte 2.